O arranjo experimental representado na figura é formado por uma fonte de tensão F, um amperímetro A, um voltímetro V, 3 resistores R1, R2 e R3, de resistências iguais, e fios de ligação. Quando o amperímetro mede uma corrente de 2 amperes e o voltímetro uma tensão de 6 volts, a potência dissipada em R2 é igual a... Observando o circuito, vamos nomear os pontos de contato de cada um dos resistores. O resistor R1, por exemplo, chamaremos os pontos de contato de X e Y. X volts, Y volts. Dessa maneira, a gente já está informando, através da leitura do voltímetro, que a diferença de potencial entre X e Y é exatamente de 6 volts. Observando agora o resistor R2. De um lado, ele está ligado exatamente ao ponto Y. Do outro lado, temos um ponto de potencial diferente. Vamos chamar esse potencial de Z. Dessa maneira, o resistor R2 está conectado a DDP entre Y e Z. Aqui já vale a pena chamar a atenção para um detalhe. Você percebe que na passagem de R1 para R2 não há divisão de corrente, o que significa dizer que os dois resistores são atravessados pela mesma corrente. As correntes em R1 e R2 são correntes de mesma intensidade. Além disso, o texto garante que os resistores têm resistências iguais. Lembrando então da lei de Ohm, segundo a qual U é igual a R vezes I, então, se a corrente que passa por R1 é a mesma corrente que passa por R2, e se além disso as resistências têm valores iguais, então o produto R vezes I é igual nos dois resistores. Logo, as DDPs também são iguais. Para deixar registrado, a diferença de potencial entre os pontos Y e Z, lá no resistor 2, será a mesma diferença de potencial entre os pontos X e Y no resistor 1. Nesse caso, um valor já indicado pelo voltímetro de 6 volts. Agora observe que se o nosso objetivo é descobrirmos o valor da potência dissipada em R2, lembrando que nós temos 3 diferentes maneiras de calcularmos a potência dissipada no resistor, vamos lembrar, potência como DDP vezes corrente, potência como resistência vezes corrente ao quadrado e potência como DDP ao quadrado sobre resistência. Bom, nós já temos uma informação válida. Nós já temos a diferença de potencial nos terminais do resistor 2. Então, nós podemos pensar em 2 maneiras diferentes de calcular a potência utilizando a DDP. O detalhe é que essa terceira maneira ela me parece inadequada, visto que nós sabemos que os resistores têm resistências iguais, mas nós não sabemos o valor dessa resistência. Agora, se pudermos descobrir a corrente que passa em R2, e eu acho que isso pode ser uma boa estratégia, afinal de contas, tem um amperímetro aqui que indica a corrente, não a corrente que passa em R2, porque você percebe que a corrente de 2 amperes, que atravessa o amperímetro, essa corrente vai sofrer certamente uma divisão quando ela chegar bem aqui no ponto X. E que divisão será essa? Parte da corrente vai passar na associação em série de R1 com R2 e a outra parte da corrente vai passar no resistor R3, em paralelo ao par R1, R2. Então, perceba, se nós temos uma divisão da corrente, será que ela vai dividir em partes iguais? É a primeira coisa que a gente pensa toda a vida. Nesse caso, olha-se a resistência de cada uma dos caminhos a serem percorridos pela corrente. Então, nós temos uma resistência única em R3, vamos chamá-la de R, e nós temos 2 resistências em série no outro caminho, R1 e R2, o que daria um total de 2R. É sabido que onde há mais resistência, nessas condições haverá menos corrente, e onde há menos resistência, nessas condições haverá mais corrente. Perceba
que o resistor R3 sozinho tem uma resistência que é metade da associação de R1 com R2, enquanto que o R3 vale R, R1 mais R2 valeria 2R. Logicamente, onde há metade da resistência, haverá o dobro de corrente. Nesse caso, então, uma corrente 2I. Podemos, então, afirmar que a corrente de 2 amperes sofreu uma divisão em duas parcelas, uma parcela I e a outra parcela 2I, o que significa que a corrente I vale, neste caso, 2/3 de ampere. E é exatamente a corrente que circula no resistor R2. Então, se nós sabemos a corrente em R2 e se nós sabemos agora também a DDP em R2, então nós podemos determinar a potência dissipada em R2. Poderíamos dizer, finalmente, a potência como sendo U, 6 volts, vezes I, 2/3 de ampere, o que seria uma corrente, então, 12 dividido por 3, 4 watts. Sendo assim, nós teríamos a resposta correta, alternativa A. Com o objetivo da gente aprender mais um pouquinho, visto que a questão já está resolvida, a gente podia falar um pouco sobre as potências dissipadas nos outros resistores. A potência dissipada no resistor 1 certamente será a mesma potência dissipada no resistor 2. Nós já demonstramos, mesma DDP, mesma corrente, mesma resistência, então nós teríamos aí também mais 4 watts. Finalmente, a potência dissipada no resistor 3, e agora perceba, a DDP não é mais 6 volts, porque no caso do resistor R3, ele está ligado direto aos pontos X e Z, o que significa dizer uma diferença de potencial de 6 mais 6, ou seja, 12 volts. Além disso, a corrente que passa em R3 é o dobro da corrente que passa em R1 e R2. Então, 4/3 de ampere. 4/3 de ampere. O que significa, então, dizer uma potência dissipada de 16 watts. Perceba que se o pedido da questão fosse a potência total dissipada no circuito, nós teríamos 4 mais 4 mais 16, que daria 24 watts. E aí eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque muitas vezes você tem o costume de, ao pegar uma questão desse tipo, olhe para o circuito e já sai calculando resistência equivalente. A resistência equivalente seria a resistência total do circuito, que junto com a corrente total daria uma potência total dissipada. Mas é preciso tomar muito cuidado com o que ele pede. Nesse caso, era a potência dissipada apenas em R2. É isso.